Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo bem interessante que nós podemos encontrar ali no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas. No capítulo 9, fala sobre a conversão de Paulo. Como foi que Paulo se converteu? Em que situação ele se converteu? No capítulo 9 fala que Paulo pediu, olha, preste atenção aí. Paulo pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para poder ter autorização de perseguir os cristãos. Então, com as cartas que ele tinha em mãos, ele tinha autorização e ele era uma autoridade. Ele era um homem que tinha homens a seu comando, né? E Paulo era um homem que também entendia da lei, né? Mas Paulo só não entendia, nem compreendia e muito menos conhecia Jesus. Mas ele tinha o prazer de perseguir os cristãos. O livro de Atos fala que ele respirava ameaças aos cristãos. Ele pediu as cartas. Me dê aqui as cartas aqui para me levar para as sinagogas ali de Damasco. E lá eu ter autorização para perseguir, prender. E ele recebeu essas cartas. E ele estando a caminho ali de Damasco, no meio do caminho, né? Ele se depara com uma luz muito forte. A gente sabe essa história, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando ele cai ali no chão, cego, ele fica cego. Ele já era cego espiritualmente, né? Agora ele ficou cego fisicamente. E eu quero falar exatamente sobre as cartas. Quando Paulo fica bom, tanto da cegueira física e espiritual, a Bíblia diz que ele passou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Mas aí depois ele ficou bom. Ele ficou bom das duas cegueiras. Ele passou a ver agora Deus de maneira diferente. Porque quando ele tem um encontro ali com Jesus, aquela luz muito forte, a luz que cegou Paulo, né? Interessante. Aí que Paulo diz assim, quem és tu, Senhor? Aí a voz diz, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Mas a Bíblia não fala sobre as cartas a partir daí. Muito pelo contrário. A Bíblia agora vai falar de outras cartas. Ele estava com as cartas para as sinagogas de Damasco, para ter autorização de perseguir os cristãos. Não se fala mais nessas cartas. Aí agora nós vamos ver, sabe o quê? A partir daí, Paulo escreve agora 13 cartas. 13 cartas. Para os romanos, para os coríntios, para Gálatas, Efésio, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. Então ele agora escreve 13 cartas. Aquelas cartas, ninguém sabe mais o paradeiro delas, né? Porque as cartas que Paulo tinha agora no coração e na mente eram outras. Eram agora cartas que falavam sobre amor, falavam sobre Jesus. Não eram as cartas que ele tinha autorização para perseguir os cristãos. Ele agora está escrevendo as cartas de Paulo, são 13. Pega o Novo Testamento. Quando você pegar o Novo Testamento, você vai ver primeiro os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois tem Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Aí começa as cartas de Paulo. 13 cartas. E cada uma mais bonita do que a outra. A carta que me chama a atenção é quando ele fala sobre amor.
1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o que é amor. Que nós possamos refletir a profundidade do que é o amor. É muito bonito o que é o amor. Leia a primeira carta que ele escreve para os Coríntios, capítulo 13. Tem 13 versículos, ele lá vai falar sobre amor. Por aí você imagine, né? Como são as cartas de Paulo, né? Ele escreve quando está na prisão, ele escreve encorajando as pessoas. Então as cartas que Paulo escreve agora são outras. Aquelas cartas sumiram. As cartas que ele estava levando para as sinagogas de Damasco, para perseguir os cristãos. Ele agora escreve as cartas para encorajar os cristãos, para mostrar aos cristãos sobre o amor de Deus. São 13 cartas maravilhosas. Nós possamos refletir sobre as cartas. Aquelas que ele tinha antes de conhecer Jesus e aquelas que ele escreveu quando conheceu Jesus profundamente. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.